As ações de combate à violência doméstica contra as mulheres têm crescido aqui no estado, não é isso? A Polícia Civil divulgou um balanço que, desde o início desse ano, aproximadamente 1.400 agressores foram presos pelas forças de segurança. O repórter Alan Garcia, ele está ao vivo. Alan, esse número ele é considerado positivo em relação aos registros de violência contra a mulher aqui do estado? Quer dizer, do número de mulheres que hoje pedem uma medida protetiva ou denunciam seus maridos e ex-companheiros, esse número de presos, ele é equivalente, ele é o esperado, dá para dizer assim? Beatriz, é um número positivo. Por quê? Porque, de acordo com a Polícia Civil, ou seja, as pessoas estão denunciando, as mulheres estão fazendo a denúncia e, fazendo essa denúncia, o que é que está acontecendo? Os homens, os agressores, estão sendo presos e, em alguns casos, está conseguindo fazer com que as mulheres não sejam assassinadas. Foram agredidas, foram violentadas, mas não chegou ao final dessa agressão, onde muitas vezes esses homens querem chegar, que é com a morte dessas mulheres. Então essas denúncias, essas prisões refletem nisso. Tudo bem, tem a agressão, lógico, não pode ser permitida, não pode ser aceitada, mas conseguiu impedir com que aquele homem matasse a mulher. Está aqui com a gente a delegada Ana Luísa Nogueira, que coordena as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Delegada, trouxe um pouquinho aqui do que a gente conseguiu conversar sobre esses números, que esse número é positivo, porque mostra que os homens foram presos antes que eles conseguissem matar essas mulheres, mas agrediram. É importante a gente ter essa consciência da denúncia, da importância de denunciar, não é? Boa noite para a senhora. Boa noite, Beatriz, boa noite a todos e todas. Exatamente. Aqui nós temos alguns indicadores positivos. Primeiro, o alto número de agressores presos pelas forças de segurança. Vejam que nesse período de janeiro até setembro, nos primeiros 9 meses desse ano, já foram presos mais de 1.400 autores aqui no estado, mais de 400 apenas em Maceió, com envolvimento direto em violência doméstica e familiar contra as mulheres. E esse indicador termina tendo um reflexo também em outros indicadores igualmente positivos. No dia de hoje, é importante citar, foi divulgado o relatório de violência contra meninas e mulheres do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o estado de Alagoas foi um dos poucos em que houve redução nos crimes de feminicídio. No comparativo entre o primeiro semestre desse ano em comparação com o primeiro semestre do ano anterior, houve uma redução de 7,1 nos crimes de feminicídio aqui no estado. E em números absolutos, também de acordo com dados divulgados nesse relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve uma redução de 50%. Então, foi inclusive um dos maiores indicadores de redução entre as unidades da federação. Então, isso reflete também ações efetivadas pelos órgãos de segurança pública e, sobretudo, a participação das mulheres também ativamente, porque também houve outros indicadores muito positivos, como, por exemplo, aumento de registros de boletins de ocorrência. Pois é, era isso que eu ia perguntar à senhora. A participação das mulheres, elas terem essa consciência de que é preciso denunciar, independentemente de quem seja o agressor, se é o pai dela, se é o marido, o irmão, a participação delas, ter essa consciência, tem feito também, influenciado no surgimento desses números, ou seja, na redução dessa violência? Com toda certeza. A participação das mulheres é extremamente importante e eu sempre gosto de reforçar a necessidade de se efetuar realmente o registro do boletim de ocorrência. E outro indicador que reflete também essa participação positiva das mulheres, das vítimas da violência doméstica e familiar, é o aumento do requerimento de medidas protetivas de urgência. Esse indicador também nesse período, nos primeiros 9 meses aqui no estado de Alagoas, vejam que nós tivemos mais de 4.000 requerimentos de medidas protetivas de urgência, mais da metade apenas aqui em Maceió. Então, é um número extremamente significativo, mas que representa, sobretudo, aí a participação da sociedade e a confiança das mulheres nos órgãos, nas instituições públicas, digamos assim.
Delegada, o que é essa medida protetiva que vem nesse relatório e que muitas mulheres solicitaram à segurança, à Polícia Civil? Essa sua colocação é extremamente importante e eu sempre gosto também de reforçar isso com as mulheres, a importância da medida protetiva de urgência. A medida protetiva, a MPU, ela foi instituída na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, e é um dos instrumentos mais eficazes dessa lei. E essa medida, ela ajuda, sim, a salvaguardar a integridade física das mulheres. Tanto é que o indicador previsto também nessa pesquisa que foi divulgada no dia de hoje informa que em 11% dos casos de feminicídio não havia sequer uma medida protetiva de urgência. Então, quer dizer, realmente extremamente importante as mulheres fazerem esse requerimento, porque elas podem sim conseguir aí ter a sua integridade física preservada com o pedido da medida protetiva de urgência. Delegada, muito obrigado pelos esclarecimentos. Sempre é importante a gente reforçar, por mais que seja um assunto que a gente traga aqui, sempre que surge um número novo, sempre que surge uma vítima nova, a gente sempre vai discutir esse assunto aqui na TV Paruçara, porque é importante reforçar, Beatriz, o quanto é necessário fazer a denúncia. Registra o boletim de ocorrência para que o agressor seja preso, para que evite a morte daquela mulher. A gente tem que pensar sempre nisso, na proteção.